para revolucionar, para transformar a Inglaterra, foi a antiga arma apostólica da pregação. Isso mesmo, a pregação da palavra de Deus. Foi a pregação que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à ocorrida na França, e o instrumento usado por Deus foi um homem chamado John Wesley. Para você entender um pouquinho a vida, como surgiu todo o ministério de John Wesley, a gente precisa voltar lá para a sua infância, para o seu lar. Ele nasceu em um lar cristão no dia 17 de junho de 1703. Seu pai tinha um nome, Samuel. Ele era ministro anglicano na Inglaterra, e sua mãe, Susana. Eles juntos tiveram 19 filhos. Isso mesmo, 19 filhos. Devido às atividades pastorais que impediam o reverendo Samuel de dar a devida assistência ao lar, Susana assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos. Agora, como educar 19 filhos? Eu tenho 2 e já fico preocupado. O que acontecerá com eles quando crescerem? Será que estão sabendo fazer as escolhas certas? Susana tinha uma característica. Ela disciplinava com rigidez cada um dos seus filhos. Eles tinham um horário para cada atividade, e ela tinha também um tempo reservado para ter um encontro com cada filho. Assim, ela conversava, estudava e orava com cada filho de maneira individual. Quando John tinha apenas 5 anos, ocorreu um incêndio na casa pastoral, na casa onde ele vivia. E ele ficou no andar de cima. E ele só foi salvo porque ele foi jogado da janela nos braços de uma pessoa. A partir daí, a sua mãe Susana referia-se a John Wesley como um tição arrancado do fogo. Acho que por essa expressão você já deve entender o que eu estou falando. Essa mulher conhecia a Bíblia, conhecia muito bem a Bíblia. Ela era esposa de um ministro e ela usou a Bíblia como a referência para a educação dos seus filhos. Ela conhecia muito bem o que estava escrito lá em Zacarias, no capítulo 3, no verso 1 e no verso 2. Veja o que diz ali. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? A partir desse milagre na vida de John Wesley, sua mãe começou então a prepará-lo para ser um ministro do Senhor. Você entendeu? Você que é mãe, que assiste esse programa, às vezes a gente percebe que Deus tem uma unção especial em um filho da gente. Essa é a hora de termos sensibilidade, discernimento espiritual para encaminhar os nossos filhos nos planos de Deus. E foi isso que Susana fez. John Wesley foi alfabetizado desde os 5 anos. E sabe qual foi a cartilha usada por sua mãe? O livro de Salmos. Isso mesmo, John Wesley aprendeu a ler através do livro de Salmos. Mas esse não foi um privilégio apenas de John Wesley. Susana Wesley teve a preocupação de fazer a mesma coisa com os seus 19 filhos. Toda mulher pode ser uma excelente mãe desde que esteja nas mãos do Senhor. Essa mulher sabiamente estava seguindo a orientação de Deus quando disse aquilo que está escrito em Deuteronômio no capítulo 6, no verso 5 até o verso 9. Vejam como ela seguia estritamente aquilo que a Bíblia nos exorta, aquilo que a Bíblia nos ensina. Deuteronômio 6, do verso 5 até o verso 9, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que mulher inteligente, uma mulher sábia, que colocou a Bíblia como base da educação dos seus filhos. Quando fazemos isso, tenha certeza, jamais iremos errar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês viram aí, é incrível como o Senhor pode alcançar tão longe o meio de cada um de nós. E o berço, né,
Esse menino, chamado John Wesley, foi forjado em uma família. Ele foi trabalhado em uma família. E quando cada um da família está em Deus, tem uma direção de Deus, tem um discernimento dado por Deus, isso acontece de uma forma espiritual e abençoada. Então, a vida de John Wesley, a vida da Inglaterra e até dos Estados Unidos foi influenciada por Susan Wesley. E quem nós queremos influenciar? Onde nós queremos chegar? Onde cada um de nós vai chegar? Você pode ser usado por Deus nas mínimas coisas, né? Você acha, quem sou eu? O que eu farei? Não, o Senhor pode te usar. Você precisa se colocar no lugar da bênção. Deuteronômio 6, ele traz uma chave também. O primeiro versículo que foi lido é: amarás o Senhor teu Deus sobre todo entendimento, todo o coração. Ou seja, primeiro, cuide da sua vida espiritual. Cuide de você. Esteja preparado. E segundo, aí vem a lei da transferência. Aí você vai passar para aqueles que estão sob a sua responsabilidade. No caso, o pai e a mãe, aos seus filhos. Aí falarás, aí é na entrada, na saída, todo o tempo. Ele fala que essa transferência tem que ocorrer. Uma vez que você recebeu, você precisa transferir. Então eu recebo, primeiramente, depois eu transfiro. Isso aí é base para a família. Então, a primeira responsabilidade que eu tenho é receber. É estar em Deus. É buscar o Senhor. A minha vida individual, o meu tempo a sós com Deus, o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus, eu preciso cultivar isso. Em primeiro lugar. Em segundo, eu preciso transferir isso. E é isso que a gente precisa fazer em família. E a família é esse lugar onde nós transferimos aquilo que nós aprendemos. E quando as famílias estão frágeis, nada disso é transferido. Nós precisamos vigiar. Esse é o dia de orar pelas famílias. Nós possamos restabelecer as bases da família, restabelecer os fundamentos colocados por Deus, começar a atentar pelo eu, porém, vos digo, os poréns de Deus, em detrimento do que o mundo fala, do que a mídia fala, do que as músicas cantam, do que as novelas dizem sobre a família, sobre o casamento. Nós precisamos entender o que o Senhor estabeleceu sobre tudo isso. Amém? É dia de orar para o Senhor restabelecer os fundamentos. É dia de orar para a gente entender qual é o nosso ministério enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. Amém? Então, já quase finalizando a palavra, eu queria falar sobre a família enquanto ministério. Porque o Senhor, quando criou o mundo e criou o homem, Ele estabeleceu o jardim. E Ele disse para o homem, disse: olha, está aqui o jardim e você vai cuidar dele. Então o jardim não vai se cuidar sozinho, você vai cuidar dele. E deu uma responsabilidade para o homem. E quando o Senhor deu uma família para você, Ele deu uma responsabilidade para você. Pai, Ele deu uma responsabilidade como pai. Mãe, Ele deu uma responsabilidade como mãe. Filho, Ele deu uma responsabilidade como filho. Amém? Amém. E qual a visão de Deus sobre o casamento? Não vou me aprofundar sobre isso. Eu só queria dizer uma coisa. O casamento é uma instituição de Deus, projetada por Deus, do coração de Deus. Nós sabemos qual é o impacto que uma família pode gerar. E uma pessoa que está fora de uma família, como ela pode se perder. E o Senhor estabeleceu uma união e é necessário que essa união seja forte. E a forma mais forte que o Senhor conseguiu estabelecer é a regra da uma só carne. Você pode repetir: uma só carne. Ele diz: eles serão os dois uma só carne. E a última referência que eu queria que você abrisse está em Efésios capítulo 5. E a gente vai encerrar em Efésios. A gente vai ler 5 e vai encerrar nessa página aí. Efésios 5, ele cita as palavras de Deus em Gênesis. Em Efésios 5, 29. Efésios 5, 29.
ele fala sobre a regra da uma só carne. Uma só carne significa muita coisa. Uma só carne fisicamente, emocionalmente, uma só carne nas decisões, sabe? A unidade, quando o pai pede para o filho fazer uma coisa e a mãe pede para ele fazer outra, não tem unidade. A gente precisa conversar antes, a gente precisa se alinhar antes. Então o Senhor, ele estabeleceu essa regra na sua carne. Mas Paulo, ele fala sobre uma só carne, um certo sentido. Ele fala sobre, no Efésios 5:29, ele diz assim: ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Antes alimenta e dela cuida. Eu só lembro do Mateus, né? Mateus está fazendo, ele está começando a malhar, e aí comer comidas, né? Só tapioca, aquela coisa assim mais light, ovo, né? Carlos também, né? Aí Mateus está falando, não, estou me cuidando, né? Cuidar do templo do Espírito. E aí, naturalmente, você acorda e você nutre você mesmo. Você acorda, come. Você acorda, toma banho. Você escova os dentes. Isso é natural. E Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. É natural que você cuide dela. E aí é sobre isso que ele fala, só carne. Quando Deus fala uma só carne, é que quando o homem se casa, existe um casamento, não é só você, é você e ela. E assim como você cuida de você, você cuida dela. E assim como ela cuida dela, ela também cuida de você. Amém? Amém. Isso se estenderá para os filhos verão. Esse cuidado que você tem com você mesmo, você precisa estender para ela como se fosse uma só carne. É como se você fosse ela e ela fosse você. Vocês fossem um só. E esse é um dos segredos da regra da uma só carne. É você entender que quando você está cuidando dela, você também está cuidando de você. E você precisa cuidar do outro, assim como você cuida de você. Amém? É assim que Paulo fala. E família é o sacerdócio. Tudo começa com a união de marido e mulher. Depois vem os filhos. E com os filhos vem novos desafios. O sacerdócio do pai, o sacerdócio da mãe, de cuidar do filho, de transferir. E se você for ver pessoas na palavra, Noé salvou a própria família. Noé era um homem temente a Deus e literalmente salvou a própria família. E o pai pode salvar a família. A mãe pode ser um agente que salva a família. E o filho também. Muitas vezes um filho que se converte a Deus, que entende quem é Deus primeiramente na família, ele pode trazer a família à salvação. Na Bíblia existe isso de várias formas. Você pode ver até o José que salvou a família dele de uma situação de fome. A família dele foi salva por sua própria fidelidade a Deus. Amém? Amém. Então você, filho, se mantenha no lugar da bênção. Você, pai, se mantenha no lugar da bênção. Você, mãe, se mantenha nesse lugar, no centro da vontade de Deus. Aquele lugar onde você ouve a vontade de Deus. Aquele lugar onde você tem um discernimento de Deus. Onde você consegue ter e estabelecer o seu ministério. Amém? Amém. E para todos é estabelecido uma coisa chamada armadura de Deus, que está em Efésios 6. Se você for mais à frente, antes de Efésios 6, 10, para os filhos é falado, lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Cada tópico desse dá um seminário. Cada tópico desse dá muita conversa. Mas o que eu queria não era, como eu falei inicialmente, não era aprofundar. Mas eu queria trazer a memória. Porque é necessário que a gente entenda a importância disso. A importância disso. Família não é algo que você cai de paraquedas. O Senhor também vê a família como um ministério. Algo que pode impactar vidas, impactar gerações, impactar nações. Depende de mim, depende de você. Eu creio que a nação brasileira pode ser mudada de dentro para fora. Eu creio que a nação brasileira,
que tem uma cultura de corrupção, pode ser mudada de dentro para fora. Pessoas, um a um, mudando de dentro para fora. Famílias mudando de dentro para fora. E assim isso se ampliando até chegar ao nível de nação. Amém? A igreja pode ficar de pé. Vamos ler Efésios 6, a partir do 10. Queria chamar, por gentileza, o grupo de louvor, já se posicionando. Em Efésios capítulo 10, inicia assim: quanto ao mais, vírgula. Quanto ao mais, vírgula. Por quê? Porque ele tem falado assim: lar cristão, marido e mulher, lar cristão, filhos e pais, lar cristão, servos e senhores. Mas ele fala assim: quanto ao mais, ou seja, no geral, nós precisamos de uma coisa. E o que é que ele diz? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós fortalecemos nossas famílias? Estabelecendo e construindo a nossa família sobre um fundamento que é Cristo. É sobre a palavra, sobre o direcionamento do que Deus diz, e não o que o mundo diz, que a mídia diz, que a música diz, que a novela diz, que o vizinho diz, mas sobre o que Deus diz, como Ele nos orienta, porque é Ele que nos ama. Estabelecendo como fundamento a rocha, e a rocha é Cristo. E individualmente, cada um de nós, cada mãe, cada pai, cada filho, precisa ser fortalecido individualmente no Senhor e na força do seu poder. E ele fala sobre um revestimento chamado armadura de Deus. É algo espiritual, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então Jesus fala sobre uma casa que precisa estar firme